ficar de pé, para que possamos receber a serva do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queria falar para os irmãos que podem se assentar. Eu vou ler a palavra. Eu sei que a gente, por reverência, tem o costume de ficar em pé, mas eu acredito que, além dessa reverência de ficar em pé, também a reverência maior tem que pensar dentro do nosso coração, né? E eu vou ler uns 10 versículos, então eu pedi para que vocês fiquem sentados, para que vocês não se cansem. Como o pastor falou, hoje a gente teve um dia difícil, né? E o pastor e a pastora me deixaram à vontade para decidir se eu viria ou não viria. O pastor falou que se eu não me sentisse bem de estar aqui, né? Ou se por conta do velório eu não quisesse, eles me compreendiam e respeitavam. Mas no dia que eu recebi o convite, toda vez que a gente recebe o convite, a gente fica, né, ansioso, fica pensando, o que eu vou falar, né, o que eu vou pregar, o que Deus quer falar. E aí, quando eu lembrei que era Dia das Mães, eu entendi isso como um presente do Senhor para mim. Porque ministrar a palavra dele no Dia das Mães realmente é um presente dele. Porque Deus sabe que falar dele é o que eu mais amo fazer na minha vida. E não necessariamente aqui. Simplesmente em qualquer lugar onde eu esteja, eu gosto muito de falar da palavra dele. E por isso que eu decidi, mesmo diante da situação que a minha família está passando, estar aqui. Por entender também que o que nós estamos passando hoje é a demonstração do amor do Senhor. É a misericórdia do Senhor que alcançou a minha família. Porque foi um sofrimento que parou, foi uma família que, sim, está em luto, mas que a gente sabe que não tem mais dor. Porque para onde ele foi não tem mais dor, eu creio nisso. Como nós estávamos conversando durante a tarde, e até a minha madrinha, que é a esposa dele, é uma segunda mãe para mim. Ela ajudou minha mãe a me criar, e eu amo ela. E ela estava falando pro pastor, contando pro pastor que toda vez que meu tio via eu e o Rony, ele não falava mais, mas ele fazia sinal para que a gente orasse para ele, orasse por ele. E isso é um presente também de Deus, porque ele de certa forma, no final da vida, no final da caminhada dele, ele estava se rendendo ao Senhor. Ele estava vendo Deus na nossa vida e pedindo para que nós ajudássemos ele a encontrar esse Deus que nós servimos. E aí, durante esses dias, eu vim orando, pedindo a Deus o que o Senhor quer falar. E é engraçado que quando a gente não tem esse compromisso de estar aqui em cima, no devocional, Deus sempre dá uma palavra, algo assim que toca. E aí quando a gente sabe que a gente tem que vir e pregar, parece que nada se encaixa, nada faz sentido, não é isso e tal. E aí eu comecei a pensar, até pedir pro pastor como é que é o nome da campanha, não me lembrava mais o nome da campanha, que é a minha família revestida. E aí na quinta-feira, seu aniversário foi sexta? Na quinta-feira, então, eu até comentei com o Rony, eu tive a oportunidade de ver 2 cartas para pais diferentes. Onde uma carta, as meninas praticamente da mesma idade, uma carta muito bonita e a outra carta não tão bonita assim. Mas eu vou me apegar à carta bonita, onde a menina falava assim, eu queria estar aí, porque eu via o seu cuidado. Falando sobre pai. E aí eu pensava, mas Deus, é Dia das Mães, o que tem a ver pai? Por que pai? Por que pai? E aí à noite, de quinta para sexta, o Joaquim não está muito bem, estava com febre, acordei com ele, fui para a sala, deitada na sala. Deus simplesmente falou assim para mim, a filha de Jairo. E aí eu fui para a palavra e disse, meu Deus, eu conheço essa palavra, o que o Senhor quer falar? E eu fui para a palavra, eu vou compartilhar ela com vocês agora. Por isso que eu quero convidar vocês para abrir a palavra no livro de Marcos, no capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aí com os irmãos. Vou falando o versículo porque eu não vou ler. Eu vou ler vários, mas talvez não em sequência. No versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão,
e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e o irmão Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e que choravam muito e branqueavam. E entretanto, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talitha cumi, traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Feche teus olhos, cubra tua cabeça. Pai, neste momento, Senhor, nós cremos que o Senhor já está aqui, e o Senhor é nosso convidado de honra, Pai. Senhor, não permita, meu Deus, que o nosso eu atrapalhe o teu manifestar nessa noite, Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso eu impeça que a tua glória, que a tua graça chegue até nós. Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Senhor, nós estamos à tua disposição, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, essa palavra, ela tem algumas particularidades que a gente vai passando por elas. Então, Jesus chegou, aqui fala que Jesus chegou do outro lado e tinha uma grande multidão. E quando ele chegou lá, tinha um príncipe da sinagoga, Jairo. A função do príncipe da sinagoga era organizar os cultos. E quem dominava as igrejas na época de Jesus, quem organizava os cultos na época de Jesus, eram os fariseus. E os fariseus não reconheciam Jesus como Messias. Não reconheciam que Jesus era o enviado de Deus para salvar a humanidade. E Jairo era um dos príncipes. Ele estava lá todo o culto. Toda vez que abria a igreja, ele estava lá organizando o culto. Começava o culto, ele era um obreiro, ele estava sempre por lá. Mas a filha dele estava morrendo. A filha dele estava muito doente. E aí a palavra fala que quando Jairo viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda. Esse ato de Jairo é como se ele tivesse quebrado todas as regras da sinagoga. Ele estivesse indo contra os costumes dos fariseus, porque os fariseus não reconheciam Jesus. Os fariseus tinham Jesus como um mentiroso, como alguém que estava blasfemando contra Deus. E Jairo se dobrou diante de Jesus e prostrou-se e adorou, porque Jairo, no seu íntimo, ele reconhecia que só Jesus tinha o poder. Era o que acontecia com muitos lá naquela época. Muitos daqueles oficiais que trabalhavam nas igrejas, nos cultos dos fariseus, reconheciam Jesus como Messias, mas tinham medo de se prostrar por conta da sociedade, por conta do que os fariseus iriam fazer com eles, por conta das consequências que aquele ato poderia causar na vida, digamos, para eles, como família, como cidadão, porque aquilo poderia custar muito caro. Então ele teve coragem, ele teve ousadia de se dobrar diante de Jesus.
E muitas vezes nós precisamos disso também. Porque às vezes a gente não fala de Jesus, a gente não dobra o joelho para orar, a gente não se prostra, a gente não adora, a gente não se entrega por medo do que os outros vão falar, por medo do que vai acontecer se eu me prostrar, por medo do que vão dizer de mim. Mas o que vão falar de mim se eu estou lá falando de Jesus? Ou porque simplesmente a gente não quer. Ou porque simplesmente eu não quero fazer nada. Eu falei para o pastor que quando eu cheguei aqui eu não queria fazer nada. Eu queria ficar sentado. Esse era o nosso combinado, eu e do Rony, não meu Deus. Porque Deus nunca quis isso. Mas eu estava me escondendo e talvez eu não tinha a ousadia que Jairo tinha. Mas quando a gente se depara com uma filha morrendo e a gente vê que a única alternativa é Jesus, a gente precisa ter coragem. E diante da situação da nossa vida, da nossa família, o tema da campanha é Minha Família Revestida. Se você precisa da família revestida, você precisa se prostrar. Não se apegue ao que a sociedade vai falar. Não se apegue ao que os outros vão falar. Simplesmente se prostre e adore o teu Deus. Porque é Ele que tem o poder da vida e da morte. E aí, Jairo chegou, se prostrou, se jogou diante de Jesus e falou: vem comigo, pelo amor de Deus. A minha filha está morrendo. Venha e coloque as tuas mãos sobre ele. Sobre ela, para que ela saia e viva. E Jesus não falou nada, simplesmente seguiu e ia com ele até na casa dele. Imagina você na situação de Jairo. Você chega diante daquele que pode salvar a tua filha, aquele que pode salvar a tua família, e ele está indo com você. É como se você, ao momento que você vê Jesus indo com você, você fala: nossa, minha filha está salva. E de repente, Jesus para. Jesus para porque alguém tocou ele no meio da multidão. E Jesus para e quer saber quem tocou. Está ali. Porque Jesus é calmo. Jesus, ele não é ansioso que nem nós. Jesus, ele tem o controle do tempo. E ele para e Jairo ali olhando. Mas quem me tocou? E os discípulos, ansiosos, talvez como nós: mestre, uma multidão está te esperando e tu quer saber quem te tocou? Talvez a vontade de Jairo fosse falar: não importa quem te tocou, vamos, porque minha filha está morrendo. Está todo mundo encostando em você, vamos. Que é assim que a gente faz com Jesus. Eu não quero saber se o meu irmão está precisando. A minha filha está morrendo, eu quero que você vá comigo. Mas Jairo não falou nada, Jairo ficou só olhando. Jairo ficou ali observando o que ia acontecer, mas eu entendo que Jairo era um ser humano assim como nós, e que o coração dele estava aflito. E aí, enquanto Jesus estava ali procurando quem tinha tocado ele, porque ele sabia que o milagre tinha acontecido ali, alguém veio: não adianta mais. Não adianta mais se incomodar mais. Mas antes disso, a mulher, ela vem para o meio da multidão para encostar em Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus. Sabe que Deus me ensinou no meu coração sobre isso? Que no teu processo, no teu milagre, muitos vão se achegar a Jesus só porque estão ouvindo falar que você está seguindo Ele. Só porque estão ouvindo falar que Jesus está contigo. Só porque estão vendo que você está se aproximando de Jesus, muitos também vão vir se aproximar. E a gente tem que ficar feliz por isso. Mas ela conseguiu um milagre antes de mim. Não importa. Foi o teu processo. Você estava levando Jesus para a tua casa e no caminho alguém foi curado. Dá glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque você tem parte nisso. Jesus, ele vai lembrar disso, porque era no teu processo, no teu caminho, que você levou Jesus até alguém que estava precisando. Ele é como eu estava falando aqui, eu me sinto honrada pelo fato de meu tio estar lá e olhar para mim toda vez que... Porque era assim, gente, a minha madrinha falou para ele não podia me ver. Eu chegava lá e perguntava: tio, como é que o senhor está? Ele já pedia para eu orar. Ele não falava, mas ele fazia sinal que queria que eu orasse. No meu processo, ele estava pedindo para eu levar Jesus para ele. No teu processo, você não pode ser egoísta, você tem que levar Jesus para as pessoas durante o teu processo. No teu caminho, não queira Jesus só para você. Deixa Jesus tocar nas pessoas que estão no teu caminho também. Deixa Jesus tocar. Mas não queria saber de Jesus? Não importa. Não importa se nesses 12 anos ela nunca quis saber de Jesus. Não é 12, ela é 12 anos. Não importa se nesses 12 anos ela nunca buscou Jesus. Porque Jesus já tinha 30 e poucos anos. Ela já podia ter buscado Jesus antes.
E justo na hora que ele está indo para a casa de Jairo para salvar a filha, ela foi se meter no caminho. Se coloca no lugar de Jairo. Talvez ele pergunte, cara, Jesus estava aí o tempo inteiro, por que tu não foi antes? Agora que ele está indo salvar minha filha, você vê? Dá glória a Deus. Porque você estava levando, ele estava no teu processo e você levou Jesus para ele. Não seja egoísta, deixa Jesus trabalhar nas pessoas ao teu redor também. Apresente Jesus para as pessoas com quem você convive também. Tem pessoas que estão precisando de um milagre e só falta você abrir a tua boca e falar de Jesus para eles. Só falta você falar, olha, eu conheço Jesus, ele pode fazer. Às vezes a gente fica assim, eu não vou orar porque vai que não cura. Vai que não faz, não é você, é Jesus. Aleluia. É Jesus, se ele fizer, ele é ele. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Continuando. Aí ele descobriu quem era a mulher, né? E falou, filha, tua fé te salvou e tal. E no meio desse discurso, desse milagre, fala que os empregados de Jairo falaram assim, olha, chega, não precisa mais você se preocupar, não precisa mais você incomodar o mestre porque tua filha acabou de morrer. Muitas vezes você vai ouvir de pessoas de dentro da tua casa que não adianta mais. Muitas vezes você vai ouvir de pessoas próximas que não adianta mais orar pelo teu marido, que não adianta mais orar pelo teu filho, que é melhor você desistir, que é melhor você trocar de emprego, trocar de marido, trocar de tudo, porque não adianta mais, que já morreu. A gente ouve isso, esse aí não tem mais jeito, esse aí não dá mais certo, esse aí nunca vai largar disso aí. A gente ouve isso. Mas sabe o que Jesus fala assim, ó, não temas, crê somente. Se você está levando Jesus para a tua casa, não importa se falaram que já morreu, não importa se falaram que não tem mais jeito, não temas, crê somente. É isso que Jesus está falando pra gente, não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo porque eu vou fazer o milagre chegar na tua casa. Não tenha medo porque eu estou segurando na tua mão. Não importa, é como o louvor que nós cantamos aqui. Esse levante aí, para Deus é nada. Essa situação para Deus é nada. E quando a gente começa a confiar em Deus de olhos fechados, não importa o que se levanta, não importa a situação que está na nossa frente, a gente sabe que para Deus é nada. A gente passa a confiar, se entregar 100% nele e veio a notícia, morreu. Para Deus é nada. Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Eu confio nele. Eu sei que ele sabe de tudo. Eu posso não estar entendendo nada, mas Deus sabe de tudo. E o simples fato de eu saber que Jesus está no controle, eu não preciso entender. Eu não preciso saber. Aí, quando ele recebeu a notícia que a menina tinha morrido, ele pegou Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegou na casa, viu aquele alvoroço, viu aquele desespero, viu aquela confusão. Porque muitas vezes quando Jesus chega no meio da nossa vida, no nosso coração, é só confusão, é só desespero, a gente não sabe mais o que fazer, a gente está um caos na nossa vida. Mas não tem problema, ele vai vir, se você convidar, ele vem igual. E aí quando ele chegou no lugar, ele fala o seguinte: por que estão chorando? A menina não está morta, mas ela está dormindo. E aí essa passagem foi a que eu primeiro lembrei quando Deus ministrou sobre a filha de Jairo. E aí para você ver como Deus é maravilhoso, que Ele vai revelando o que Ele quer falar aos poucos. Hoje em dia a gente já está ligado que ontem de manhã, em um livro que eu estou lendo, o autor falava o seguinte, que no momento do sono profundo, quando nós estamos em sono profundo, é o momento onde nós nos desligamos da vida terrena, da terra, no caso, e nos conectamos com Deus, com a fonte, que o nosso espírito se conecta com a fonte. É ela que nos dá esse momento que renova a nossa energia vital. E eu fui pesquisar sobre isso. Durante a nossa noite de sono, a gente tem dois tipos de sono: o sono REM e o sono não REM. O sono REM é uma abreviação em inglês que fala movimento rápido dos olhos. Essa parte é a parte onde nós sonhamos, os nossos olhos ficam se mexendo, o nosso cérebro tem atividade cerebral como se nós estivéssemos acordados. Mas existe uma fase do sono, isso é a ciência falando, existe uma fase do sono que ela geralmente dura 40 minutos por noite,
que é onde o batimento cardíaco diminui, desculpa, não para. Se parar, tu morreu mesmo, não para. Diminui. A nossa atividade cerebral praticamente zera, que é o momento onde a ciência diz que o nosso corpo descansa, que é daí que vem o descanso, o renovo para nossas células, para o nosso cérebro. E é nesse momento que esse autor falava que nós nos conectamos com uma fonte, para energia, recebendo uma energia vital. E aí quando Jesus vem e fala que ela não estava morta, mas ela estava dormindo, e ele pega e leva quem? Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Ou seja, ele não levou a multidão, ele levou só o pai e a mãe e os íntimos dele. E sabe o que isso quer falar? Quer dizer para nós que você não tem que levar a multidão para ver o teu milagre. O teu milagre vai acontecer dentro da tua casa, só você e a tua família. Deus vai fazer o milagre lá dentro da tua casa com você e com a tua família. Depois as pessoas vão ver, mas o teu milagre vai acontecer lá dentro da tua casa. O teu milagre vai acontecer quando você reunir tua família e começar a adorar teu Deus lá dentro da tua casa. Quando você declarar lá dentro da tua casa que a tua casa é do Senhor. Quando você passar a entrar lá e falar: Jesus, eu consagro essa casa a ti. E só o Senhor tem poder e autoridade aqui. Nesse momento que o teu milagre vai começar a acontecer. Depois disso, depois que você entrar com Jesus, porque aqui fala que depois que ele entrou com o pai e a mãe da menina, depois que ele entrou com o pai e a mãe, ele chamou a menina pelo nome e a menina acordou. Ele fala Talitha cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. Menina, a ti te digo, levanta-te. Sabe o que Deus está falando para nós? Nós somos essa menina. Talvez o teu sonho é essa menina, talvez a tua família é essa menina, o teu casamento é essa menina. E Deus está falando: levanta. Levanta, me leva dentro da tua casa, segura na minha mão que eu vou te levantar. A ordem já foi dada, a palavra de Deus já foi dada. Ele já disse daqui, ó. É só a gente tomar posse e segurar na mão de Jesus. E se a gente parar e pensar, menina, o que Deus fala sobre a menina? A gente vai lá pro Salmo 17 e fala que Deus nos guarda como a menina dos teus olhos. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, e Ele está nos guardando como a menina dos seus olhos. O que é a menina? É a íris do olho, é aquela parte preta. Ou seja, tentar passar nela para você ver. O primeiro reflexo é fechar a pálpebra, é fechar os olhos. Por quê? Para proteger, para nada chegar, para nada tocar, para você estar com o teu coração limpo, com o teu coração protegido. E é isso que Deus quer fazer com nós, Ele quer nos proteger. Só que nós precisamos nos colocar debaixo da proteção dEle. Deus não vai conseguir nos proteger se nós ficar correndo para longe, fugindo dEle. Nós precisamos vir para perto dEle. Nós precisamos aceitar o cuidado dEle. Nós precisamos trazer Ele para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. E aí, mais interessante é que assim, depois que Ele mandou a menina levantar, e ela levantou, Ele disse o seguinte, a frase final, Ele disse que lhe dessem de comer. Ou seja, ela estava lá no sono profundo, recarregando suas energias vitais para voltar. Quando ela voltou, o que o pai e a mãe tinham que fazer? Dar de comer. O que é dar comida? É nutrir, é alimentar. E Deus está falando para nós essa noite assim, ó, eu estou revestindo a tua família. Eu estou ressuscitando a tua família. Eu estou ressuscitando os teus sonhos. Mas cabe a você nutrir. Você tem que alimentar a tua família. Você tem que alimentar o teu casamento. Você tem que alimentar o amor que existe dentro da tua casa. Eu ressuscitei. Você vai deixar morrer de fome? O milagre Deus já fez. O milagre já está à nossa disposição. E Jesus está com a mão estendida, esperando para que nós peguemos na mão dele e fale: vem para dentro da minha casa. Vem fazer o milagre que eu preciso. Não importa quantos milagres vão acontecer para outras pessoas no caminho. Não se apegue a isso. Tenha fé. Creia somente que Deus está contigo. E Ele está aqui hoje para revestir, para transformar, para dar um brilho novo. Porque o que é um revestimento? A gente pode
entender de várias formas. Esse chão ele foi revestido com porcelanato. Ou seja, ele estava muito mais bonito do que estava antes. Antes estava tudo quebrado. Antes estava manchado. Agora está revestido. Agora está bonito. Agora dá o gosto de olhar para ele. E é isso que Deus quer fazer com a nossa família. Está quebrado, está feio, está manchado, mas Deus quer revestir. Deus quer dar uma nova fase. Deus quer fazer algo novo. Minha família revestida quer dizer que a minha família vai ser nova. A minha família, Deus está renovando o amor. Deus está renovando a compaixão, a misericórdia, porque você também precisa ser misericordioso dentro da tua casa. A misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. E graças a Deus, porque senão nós não estaremos mais aqui. Mas e a tua misericórdia com os teus da tua casa? Como está a tua misericórdia? Talvez você não tenha paciência para falar com o teu marido. Talvez você não tenha paciência para falar com a tua esposa. Talvez você não tenha paciência para falar com os teus filhos, com os teus pais. Mas Jesus tem paciência todos os dias para tratar com você. Porque muitas vezes nós somos os filhos rebeldes. Muitas vezes Deus está falando, não faça o que faz. Muitas vezes Deus está falando, desce, e nós não descemos. Muitas vezes Deus está falando, você vai cair, e nós vamos lá, e nós caímos. E nem por isso Ele vem e dá uma cajadada na nossa cara. Ou dá, entende? Ele vai lá com amor, assim como uma mãe. Filho machucou. Muitas vezes ele fala, eu falei que não era para você subir. Eu não te avisei. Toda mãe já falou isso. Eu não te avisei que você ia cair. Eu não te falei que isso aí não ia dar certo. Deus, Ele está falando isso pra gente. Deus, Ele está nos alertando. A tua família está sendo revestida aqui. A tua família, eu estou pronto para dar brilho novo, para transformar, mas eu preciso que você me leve para dentro da tua casa. Eu preciso que você me leve e me apresente para os teus filhos. Eu preciso que você me apresente para o teu marido. Quem é você lá dentro da tua casa? Quem é você para os teus? Nós estamos exalando o amor de Jesus lá na nossa parentela? Nós estamos exalando o amor de Jesus para os nossos filhos? Ou dentro da igreja nós somos um e dentro da casa nós somos completamente diferentes? Mãe, teu primeiro ministério é teus filhos. Eu ouvi algo há um tempo atrás que dizia o seguinte: a mãe é o primeiro amor do filho, mas o filho é o último amor da mãe. O que ele estava querendo dizer assim, que depois do amor que a mãe sente pro filho, ela nunca vai sentir outro amor igual. Eu não estou falando que é maior ou menor o amor em relação ao marido, mas não tem comparação o amor que uma mãe sente com o filho. E esse amor tem que te mover a apresentar Jesus para os teus filhos. Esse amor tem que te mover a ser igreja dentro da tua casa. O que você quer dos teus filhos daqui 15 anos? Aonde você quer ver eles? Não importa se teu filho tem 3 anos ou se teu filho tem 30. Aonde você quer ver teu filho? Você sabia que você tem poder? Você sabia que você pode ministrar sobre a vida dos teus filhos? Isso vale para os pais também. A tua palavra tem poder sobre a vida dos teus filhos. E você pode decidir o que você quer profetizar sobre a vida deles. O que você está profetizando dentro da tua casa? Você está levando Jesus para dentro da tua casa, como Jairo levou? Contrariando tudo e todos, contrariando todas as regras da sinagoga? Você está levando Jesus para dentro da tua casa? Ou você está levando morte, tristeza, palavras de ódio para dentro da tua casa? Eu sei que o dia a dia é difícil, em todas as casas é. Mas nós precisamos ter consciência e ser intencionais no amor de Jesus. Nós precisamos ter intenção de levar o amor de Jesus para dentro da nossa casa. Nós precisamos ter a intenção de disciplinar os nossos filhos no amor de Jesus. Porque ninguém que está aqui, nenhuma mãe que está aqui, quer chegar daqui a 10 anos e falar: meu Deus, eu falhei dos meus filhos. Eu deveria ter pregado e não preguei. Eu deveria ter feito e não fiz. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de trazer a nossa família para o altar e para que ela seja revestida, para que ela seja transformada, para que ela tenha um brilho novo, para que depois todos se espantem, porque aqueles que falaram para você que não tinha mais jeito, que era melhor você desistir, que era melhor você mudar, que não dava mais certo, possam ver o que Jesus fez na vida da tua família, possam ver o que Jesus fez na tua casa. E
Tem um louvor que fala assim, ó, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E quando você trouxer os teus filhos, quando você proporcionar dentro da casa uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural da tua família com Deus, você vai ter iniciado os teus filhos na vida com Deus. E a partir daí, é uma coisa que eu me apego muito em relação aos meus filhos. Eu preciso doutrinar eles na palavra do Senhor. Por quê? Porque vai chegar a adolescência, vai chegar aos 15, aos 16 anos, que é a idade da loucura, a gente não sabe o que vai acontecer. É a idade que os hormônios estão ali, estão atormentando, estão nisso. Todo mundo chegou na adolescência. Todo mundo passou por ali, todo mundo sabe como que é. E eu quero que quando eles chegarem nessa fase, se eles errarem, eles saibam para onde eles têm que voltar. Que se um dia eu não estiver aqui, eles saibam aonde eles têm que buscar. Que eles saibam aonde está o socorro deles. E essa tem que ser a nossa maior preocupação. Como pai, como mãe, como família. Nós precisamos mostrar para a nossa família qual é o caminho. Nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Está morrendo, está moribundo, assim como a filha de Jairo estava. Vamos chamar Jesus para dentro da nossa casa. Não adianta só você vir para a igreja. Chama Jesus lá na tua casa. Começa a orar lá dentro da tua casa. Começa a orar dentro da tua casa. Ah, mas eu não sei orar. Sabe sim, sabe falar. E até quem não conseguia falar estava pedindo por Jesus. Que é o caso do meu filho, ele não conseguia mais falar. E ele estava pedindo por Jesus. Jesus entende os nossos pensamentos. Jesus entende o nosso coração. Então, se você sabe falar, comece a dar glória a Deus dentro da tua casa. Comece a chamar Jesus, vem aqui. Não aceite nenhuma outra autoridade dentro da tua casa que não seja de Jesus. Se você começar a ver coisa, sentir coisa ruim, começar a muita briga, chama Jesus e fala, Jesus, é só o Senhor aqui dentro dessa casa. Você tem autoridade na tua casa. Fala, eu não aceito que o diabo entre dentro da minha casa. Eu não aceito que o diabo brinque com a minha família. Eu não aceito que o diabo toque na vida dos meus filhos. Jesus, o Senhor é o rei dentro da minha casa. O Senhor é o rei na vida dos meus filhos. O Senhor é o rei da minha vida. É só o Senhor que tem autoridade. Fala essas palavras dentro da casa. Fala essas palavras para os teus filhos. Quando os teus filhos vão dormir, vai lá e ora por eles. Unge a mão, unge os pés. Fala, Jesus, que esses pés sejam ungidos para que caminhem somente nos teus caminhos. Que essas mãos sejam ungidas para que pegue somente coisas que foi da tua vontade. Unge a cabeça e fala, Jesus, blinda essa mente para que não se corrompa, Jesus. Afasta, Senhor, deles as más companhias. Porque lá em Provérbios fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você, mãe, ore para que Jesus afaste as más companhias dos teus filhos. Aleluia. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar guerreando a todo tempo. Muitas vezes, talvez as pessoas acham que eu sou louca. Por quê? Porque eu oro pela infância, eu oro pela juventude, eu oro pelo casamento, eu oro até pelas minhas noras, pelo meu genro. Eu não sei quem sou, mas Deus já sabe. Porque Ele já está lá no futuro. E eu já estou orando para que Deus prepare o melhor para os meus filhos. E assim tem que ser vocês também. Comece a orar. Se tem uma filha, comece a orar pelo teu genro. Que seja um homem de Deus, que seja um servo do Senhor. Que seja um homem que ajude a tua filha a encontrar o caminho do Senhor, a servir a Deus. Se tem um filho, comece a colocar a tua nora diante de Deus. Mas você fala assim, Deus, eu não sei quem é, mas o Senhor já sabe. Abençoa essa mulher. E eu oro desde já porque existe muita questão, né, de briga entre nós. Eu falo, não, Deus, eu quero uma nora que me ame como se eu fosse minha filha, e que eu ame que me ame como se eu fosse mãe dela, que eu ame como se fosse minha filha. A gente precisa orar, a gente precisa profetizar para o futuro dos nossos filhos. O mundo está aí, ele tem oferecido várias coisas para os nossos filhos. E o que nós estamos ensinando? Teu filho já viu você orar? Teu filho já viu você profetizar? Talvez ele não entenda agora. Talvez ele fique ali meio confuso, meio sem saber o que está acontecendo. Mas você precisa fazer. A gente precisa fazer a nossa parte como família. Estamos aqui buscando o revestimento da nossa família, a transformação da nossa família. E todos nós, eu e você, precisamos todos os dias buscar para a nossa família. Não existe família perfeita? Não existe família perfeita. Todo mundo tem erro, todo mundo tem erro. Nós temos erro, nós falhamos, nós entristecemos um ao outro, nós falamos quando não deveríamos falar e ficamos quietos quando deveríamos falar. Nós somos humanos. Nós falhamos todos os dias, mas todos os dias Deus tem misericórdia de nós. Não deixe que as pequenas coisas minem a tua família. Não deixe que as pequenas coisas façam criar raízes de mal dentro da tua casa.
Cultive o amor, nutra a tua família, nutra o teu casamento com amor, com palavras de Deus, com palavras de bênção, com profecias. Começa a profetizar para a tua casa o que você quer ver dentro da tua casa. As palavras, elas são sementes e elas vão florescer. Então começa a plantar dentro da tua casa aquilo que você quer ver. Ah, mas não adianta porque meu marido não acredita, porque isso, porque aquilo. Começa a abençoar teu marido. Começa a falar, talvez não para ele, mas quando ele sair, vai lá na roupa dele e fala assim, ó, esse aqui é um profeta, esse aqui é um servo do Senhor, mesmo que ele não seja, mesmo que ele não possa ouvir falar de igreja. Começa a orar por ele. Começa a profetizar que você vai ver ele fazendo a obra. Começa a profetizar, eu vou ver ele no altar. Começa a falar, porque você vai ver. Deus vai fazer a obra. Começa a falar com teus filhos. Começa a falar sobre os teus filhos para Deus. Começa a conversar sobre os teus filhos com Deus. Porque muitas vezes nós precisamos conversar com Deus, desabafar. Não é só uma oração que a gente precisa. Às vezes a gente está tão angustiado que a gente precisa conversar com Deus. E é só Ele que nos entende. Então, enquanto você está lá fazendo outras coisas, conversa com Deus. Deus, é isso, é assim. Meu filho está fazendo assim, eu não gostaria que ele fizesse. Meu filho está agindo dessa forma e eu queria que o Senhor transformasse ele. Meu filho está andando com o fulano lá, mas o fulano não é boa companhia, Jesus. Afasta ele dessas pessoas. Nós estamos falando com o dono de tudo. Para ele, isso é nada. Ele tem o poder de transformar, de restituir, de revestir. Ele tem o poder de fazer tudo novo. E sabe por que Deus falou comigo sobre pai no Dia das Mães? Porque Ele é o nosso pai e Ele está lutando por nós, assim como Jairo estava buscando pela filha. Ele está lá fazendo de tudo para que nós nos volte para Ele e fale, eu estou aqui. Ele quer fazer por nós. O prazer de Deus é estar perto de nós. Nós nos afastamos dele muitas vezes. Nós não aceitamos a ajuda dele muitas vezes. Mas Ele está ali. Onde Ele não está encolhido. E Ele quer revestir a nossa família. Ele quer transformar a nossa família. Ele quer que as pessoas de fora vejam, meu Deus, mas não era aquela família que vivia brigando. Não era aquela família que vivia quebrando os pratos, que a gente escutava de longe a gritaria. O que aconteceu? E vão chegar para você e perguntar, o que aconteceu? Você se separou, mudou de marido? Fala, não, Deus restituiu. Deus revestiu a minha família. Deus transformou o meu marido. Deus transformou os meus filhos. Você vai testemunhar daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ele só precisa que você deixe, que você leve Ele para dentro da tua casa. Nessa noite convida Jesus para ir contigo. Não seja só um cristão de domingo, um que vem para a igreja, mas agora leva a igreja para dentro da tua casa. Leva a igreja, seja a igreja dentro da tua casa. Teus filhos não querem ouvir oração, não importa, começa a orar sozinho dentro de casa. Começa a falar com Jesus sozinho lá. Eles vão ficar, no primeiro dia, eles vão achar que você está louca, não tem problema. Continua fazendo, daqui a pouco quando você vê, eles vão estar sentados te ouvindo. Enquanto você menos esperar, eles vão estar cantando com você. Eles vão estar ali, orando por você. Por mais que sejam pequenos, eles entendem. Eles sabem que a mãe, que o pai tem temor a um Deus que tudo pode. Que a mãe e o pai adoram um Deus que pode transformar a vida deles. E quando eles estiverem lá com 20, 30, passando os problemas dentro da família deles, eles vão lembrar, meu pai orava, minha mãe orava. E Deus respondeu meu pai e minha mãe. Então Deus vai me responder também. Se coloque de pé nesse momento. Feche teu olho. Pense na tua família, que é o teu bem mais precioso. Pense nos teus filhos, que é tudo que você mais ama nesse mundo. Começa a falar sobre eles com Deus. Não pare de lutar por eles. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu marido. Não desista da tua família. Foi Deus que te deu. Deus, Ele está aqui. Ele quer revestir. Assim como foi revestido esse piso nessa igreja. E agora está bonito. Ele quer fazer isso contigo também. Para que as pessoas de fora, mesmo que você não fale nada, consigam ver a diferença na tua vida. Consigam ver que algo mudou. E sejam atraídos para a presença de Deus por causa da tua mudança. Por causa do